Bom, uma colega me pediu para eu gravar os 10 fatos sobre mim, e aí esse vídeo vai ser um pouquinho mais íntimo, vou falar algumas coisas sobre mim, tá? Meu nome completo é Viviane Meyer, e eu tenho 41 anos, faço aniversário em 3 de outubro, sou libriana, sou muito libriana. E atualmente sou solteira e tenho filhos. Tenho a Kaliane de 22, tenho o Kalel de 11 e o Pedro de 9. Fiquei viúva do pai da Kali com 20 anos. E aí fiquei um tempão sozinha. E aí casei de novo e me separei. E agora tô com as crianças aqui cuidando sozinha. Como que eu faço para dar conta da rotina? No começo foi complicado, porque eu dependia de muitas pessoas. Eu não dava conta sozinha da rotina, não. E aí quando eu fiquei sozinha, eu vi que eu conseguia dar conta. Então é tudo assim, eu tenho que ir no mercado a pé, trazer as compras no carrinho de feira, tenho que levar as crianças a pé para a escola, tenho que buscar. Aí tem toda a parte da casa, tem que limpar, tem que lavar roupa, tem que lavar louça, essas coisas, né? E aí as crianças gritam lá, mãe, tô com fome, tem que ir lá fazer um lanche, e aí tem que trabalhar aqui, e aí tem as redes sociais que a gente tem que sempre ficar postando, comentando e respondendo e-mails, então é uma rotina puxada, mas é a vida que eu escolhi. Então eu dou conta porque eu sou muito organizada. Consegui me organizar através de listas. Sempre fiz muita lista desde de manhã cedo, o que eu vou fazer, quais são as minhas metas do dia. De vez em quando eu faço uma lista um pouco maior, mais abrangente, assim, do que eu vou fazer no mês, o que eu vou fazer no ano. E isso foi me ajudando bastante. Eu procurei muito vídeos de organização da casa, coisas que eu podia eliminar da casa, que pudessem me ajudar na rotina dessa limpeza, assim, de coisas que eu não precisasse ficar limpando tanto. Então, tudo que pudesse me ajudar na minha organização, eu sempre li muito e procurei me aprofundar para me ajudar nessa rotina, porque mãe, quando a gente é sozinha, a gente dá conta, sempre dá conta, porque eu fiquei pensando, tanta gente dá conta, por que eu não vou dar conta, né? Então, a gente sempre consegue, no fim. De vez em quando a gente fica um pouco nervosa, as coisas ficam fora do controle, a casa fica toda bagunçada e em 10 minutos a gente arruma. Às vezes a louça tá toda lá em cima da pia e em 10 minutos a gente lava tudo. Então, a gente sempre dá conta, né? Quando e como começou a fazer biscuit? Eu comecei a fazer biscuit pro aniversário do Kalel de 1 ano. Então, o Kalel tem 11. Fazem 10 anos que eu sou biscuiteira. E eu queria como o nome dele é Kalel, né? O nome dele é o nome do super-homem. Então, eu queria fazer o primeiro aninho de super-homem, né? Porque é o meu super bebê. E aí, eu já comecei a participar dos grupos no Orkut, de mães, de festas, e eu queria fazer um enfeite de bolo do super-homem. E aí, pedi para uma amiga minha, que trabalhava com biscuit, para fazer o bonequinho. E ela falou que era muito difícil. Aí eu pensei comigo, difícil nada, eu vou fazer, vou aprender, eu quero esse boneco em cima do bolo. E aí comprei uma revista, pedi para uma prima que fazia massa, também fazia biscuit, né, prima arteira. E ela me ensinou a fazer a massa, mas a massa não dava certo, e a massa no micro-ondas, a massa na panela, a gente sovava ali tudo quente. Enfim, aprendi a fazer a massa, fiz o enfeite de bolo, e naquela época também aprendi a fazer as artes digitais, aí já fiz toda a parte da festa, toda a decoração, sempre gostei muito disso. E aí, a primeira encomenda que eu fiz foi do Ursinho Pooh,
né? E foi um pouquinho antes do aniversário, então aniversário em julho, acho que em maio eu já comecei a mexer com isso em abril, em maio eu já tive a primeira encomenda e nunca mais parei. Mentira, porque eu parei. Eu parei umas 5 vezes, tipo, dei os intervalos maiores, né? Mas, assim, de parar de... Nunca mais parei de fazer biscuit, porque daí virou minha profissão. O que eu gosto mais de modelar são as peças pequenas, são as lembrancinhas. Eu adoro a minha bancada cheia de coisas miúdas. Eu acho que eu tenho um problema, um problema sério. Eu gosto de ver as coisas cheias aqui, eu não gosto de ver vazio. E é o que eu gosto de fazer, as lembrancinhas, os potinhos, os tubetes, e eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande para quem compra. Eu fico feliz de fazer aquelas carinhas felizes e aquele colorido todo, como eu tive depressão há muitos anos, então esse colorido me fez viver de novo. O que eu não gosto no meu trabalho, se já deixou de fazer algo por conta dele. O que eu não gosto no meu trabalho... Eu fiquei pensando muito tempo sobre isso, porque eu li as perguntas, né, antes, e fiquei pensando o que eu não gosto. Não gosto de nada. Não tem alguma coisa que eu não gosto no meu trabalho. Se eu já deixei de fazer alguma coisa por causa do meu trabalho, já. Eu já abri mão, mas eu acho que são escolhas que a gente faz. E já deixei de passear, já deixei de ficar com as minhas crianças, já deixei de aproveitar muitas oportunidades, já deixei de conhecer pessoas, já deixei de fazer cursos, já deixei de fazer um monte de coisa por optar pelo meu trabalho. Eu achava que meu trabalho ia ser mais proveitoso. E foram escolhas, eu não me arrependo de nada, né? E quando a gente escolhe, a gente tem que assumir a nossa escolha e se responsabilizar por ela. Então eu já deixei sim de fazer muita coisa, mas não me arrependo não. Quanto que deu errado durante a modelagem de uma peça? Então, essa outra pergunta, eu também fiquei pensando. Não consegui achar, assim, alguma coisa muito divertida ou muito fora do que já acontece na vida de todo mundo, assim. Geralmente dá errado porque a gente não espera secar direito, né? Porque a gente não sabe fazer uma estrutura, mas hoje em dia, com tanto vídeo ensinando, a gente aprende tudo bem rapidinho, né? Aprendi a lidar com isopor, com palito de churrasco, com arame, então não teve assim nada. Eu não gosto quando a cliente pede assim, quando ela já vê a encomenda pronta e ela pede um detalhe que não dá pra mudar, que tem que fazer tudo de novo. Isso eu não gosto. Mas alguma coisa que deu errado, assim, né? Eu já fiz um circo que ficou lindo e ela disse que a mágica não era a mágica que era a filha dela e eu tinha que imaginar que era a filha dela. Não era loira, era de cabelo castanho e ela me humilhou nas redes sociais lá e ficou enfim. E aí era só refazer o cabelo, mas ela não tinha falado que a mágica era a filha dela, porque geralmente a gente faz, né? A gente faz de qualquer cor, porque se a cliente quer alguma cor específica, ela tem que pedir, né? E aí ela não pediu nada, eu imaginei que podia fazer de qualquer coisa e levei bronca. Por isso que eu acho que eu não gosto, então, né? Por isso que eu não gosto do meu trabalho. E é alguma coisa que deu errado, né? Um erro meu, um erro dela, enfim, foi chato. Qual foi sua primeira peça de biscuit? Se tem foto, mostre. Eu fiquei cavando nos meus blogs, eu ainda tenho fotolog, tenho um blog bem antigo e eu vou mostrar pra vocês. Foi um bebezinho, eu copiei, né, fiz, né, da revista. Um bebezinho, minha mãe falou que era um macaco. E aí eu falei assim, Ela nunca me incentivou no meu trabalho. Sempre foi muito difícil. Poucas as vezes que eu consegui arrancar um elogio da minha mãe. Mas é uma pessoa assim que eu não fiquei presa aos comentários dela, ao que ela achava, a opinião dela. Continuei fazendo, mesmo ela achando as minhas peças feias, porque tem gente que gosta, tem gente que compra, então se estou vendendo, estou no caminho certo.
E aí esse bebezinho que eu fiz e continuei fazendo, fiz muitas canetinhas, né, canetas no começo, fiz o ursinho poodle, claro, tudo meio molenga, porque eu não usava isopor, eu não tinha estrutura, eu fazia a massa na panela, e aí fiz muita caneta, muita caneta. E aí depois eu fiz o kit de bebê do Pedro, fiz as lembrancinhas dele, e aí deslanchou meu trabalho. O que você fazia antes de trabalhar com a massinha? Então, eu era professora da prefeitura, eu fiz magistério, e depois do magistério, assim, quando foi no meio do último ano do magistério, já fiz o concurso para dar aula, né, para ser professora da prefeitura. E quando eu tinha 19 anos, fui chamada para dar aula. Então, a Caliane tinha 2 meses só. E eu fui chamada no concurso e tive que ir, com 2 meses dela pequena. Então, eu trabalhava 2 horas e voltava para casa, ficava 2 horas no ônibus, ficava 4 horas. Então, era muito, muito complicado esse comecinho assim. E aí, trabalhei 14 anos, eu gostava de trabalhar com crianças pequenas, eu era alfabetizadora. E depois, nos últimos anos que eu fui afastada, eu fiquei com artes, fiquei como professora auxiliar, e aí foi me desencantando. E aí o biscuit surgiu na minha vida como uma opção e decidi investir e deu certo. Então, fazem 10 anos já que eu tô com o biscuit. Conte sua experiência com o YouTube. Minha experiência com o YouTube é assim. Eu sou uma pessoa que desisto muito fácil das coisas. Quando eu comecei com artesanato, eu tive que colocar muito forte na minha cabeça que não era opção desistir, que eu tinha que fazer aquilo dar certo. E aí eu fiz dar certo, mas sempre com uma pontinha daquela vontadinha de desistir, porque não sei se vocês sabem, eu sou bipolar, tive depressão há muitos anos, então eu sou meio complicada assim nessa minha vida. Tive que reaprender a viver comigo mesma. E aí o que às vezes é fácil para uma pessoa, não é tão fácil para mim. Porque eu tenho que me esforçar muito, fazer muita força para aquilo dar certo. E as pessoas às vezes olham de fora e falam assim, mas ela tem tudo, para ela é tudo fácil. E não sei por que ela faz isso. Só que dentro de mim eu tenho uma coisa que é complicada. Parece uma vozinha assim, você não vai conseguir, você não é capaz, vai dar errado. É melhor desistir e começar tudo de novo, porque você é capaz de fazer coisa melhor. Sabe, uma vozinha assim meio chata que eu tenho que ficar combatendo o tempo todo. Então, é uma força muito grande que eu tenho que fazer dentro de mim. E eu tinha minha tia, né, que ela trabalhava muito com essas artes manuais e costurava e não sei o quê. E ela sempre desistia das coisas. E aí, a minha família sempre era contra, ficava julgando e ficava criticando esse fato dela desistir, de ela nunca continuar com nada. Por exemplo, ela fazia bonecas lindas. E aí, quando ela estava no auge do sucesso, ela desistia, não queria mais trabalhar com aquilo. Aí ia inventar de fazer um curso de culinária. E aí ela ia aprender a fazer pão, panetone, começava a vender, estava vendendo muito, daí ela desistia. Então isso, sempre foi muito presente na minha vida. E aí, quando eu comecei com o YouTube, era para eu desabafar, para eu suprir aquela necessidade de pessoas que eu tinha à minha volta. Eu me sentia muito sozinha, eu estava muito perdida. E aí apareceu, a oportunidade de gravar. Eu comecei a gravar, contar as coisas da minha vida. E aí as pessoas começaram a ver que eram, parecidas e tudo. E aquilo foi tomando um rumo que eu comecei a ficar perdida com aquilo, porque não era o intuito primeiro, Eu fui fazer o vídeo pra desabafar, só pra falar. E aí aquilo foi tomando um rumo muito grande que eu não soube pra que lado ir, e acabei me perdendo, então não soube lidar com os haters e ficava muito brava.
e ficava gritando, criticando, entrando naquela onda de coisa ruim e não soube, bom, enfim. No começo, né, foi em 2014, 2015, eu fazia os meus vídeos, eles eram com anúncios, então cheguei a ganhei, sei lá, uns R$1.000 de propaganda aí com o YouTube. E aí, quando eu parei em 2015, que fiquei até 2016, mais ou menos um ano aí afastada, daí voltei sem os anúncios, então não tô ganhando nada. Então eu faço porque eu gosto, porque é uma abertura que eu tenho como se fosse para compartilhar um pouquinho com vocês a minha vida e para preencher um pouco esse vazio que eu sinto e para compartilhar essas minhas experiências, que eu acho que eu tenho muito a passar. Então o YouTube, ele é meio assim, eu tenho vontade de desistir sempre. Quando foi em 2015, eu apaguei todos os vídeos. Eu apaguei do YouTube e apaguei do meu computador, então eu não tenho mais eles. E às vezes as colegas vêm pedir assim, eu queria tanto assistir de novo, mas eu também. E aí desisto. E aí apago tudo e aí me arrependo. Sabe quando é alcoólatra? Quando bebe bastante e daí no outro dia acorda arrependido? Eu sou assim também. Às vezes vem umas coisas assim que eu tenho vontade de desistir, faço, deleto tudo e daí no outro dia falo, meu Deus, o que eu fiz? Então, ter essa constância com o YouTube, às vezes eu fico pensando, mas não tenho retorno. Claro, eu nunca investi, eu sempre desisti, né? Eu fico pensando, vou fazer pra quê? Não tô ganhando dinheiro, mas é pra mim, entendeu? Então, o YouTube tem tomado um rumo assim, um rumo inesperado na minha vida. É amor e ódio ao mesmo tempo. É uma coisa que eu gosto e odeio. Enfim, o YouTube, ele proporciona a gente poder falar, mostrar um pouco da nossa rotina e mostrar um pouco do nosso trabalho, mas tem que saber lidar, porque às vezes a gente espera muito ou não espera nada e vem muito, então é assim. Esses são os 10 fatos sobre mim e vou falar mais um pouquinho aí, vocês já devem saber bastante coisa das coisas que eu falei, não é muita novidade, né? Mas aí te aguardo no próximo vídeo.